Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões filosóficas mais antigas e mais fascinantes que existem. Afinal, do que a alma é feita? E para nos guiar, vamos usar a lógica afiada de Santo Tomás de Aquino para desvendar um argumento clássico que tenta responder exatamente isso. Vamos nessa? E aqui está a pergunta que move tudo isso. Parece simples, né? Mas a resposta... A resposta muda tudo sobre o que a gente entende por ser humano. Será que a alma, essa parte de nós que pensa, que sente, é um tipo de coisa física, material, ou é algo completamente diferente? Para a gente não se perder, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, a gente define bem o problema. Depois, vamos explorar 4 argumentos bem fortes de que a alma é sim material. Aí vem a refutação de Aquino, como ele derruba cada um desses pontos e, por fim, a conclusão surpreendente dele sobre a verdadeira composição da alma. Então, vamos lá. Começando oficialmente. A questão na mesa é: a alma humana, o centro do nosso intelecto, tem ou não aquela composição básica de matéria e forma, igual a, sei lá, uma cadeira ou uma pedra? Ok, antes de mais nada, precisamos alinhar 2 conceitos-chave da filosofia. Pensa assim: matéria é o potencial bruto, a coisa da qual algo é feito. Imagina um bloco de argila. E a forma é o que dá identidade para essa matéria. É a ideia que transforma aquela argila numa estátua específica. Matéria é o poder ser e a forma é o que faz ser. Com isso em mente, a pergunta fica bem mais clara. Agora, antes de ouvir a resposta de Tomás de Aquino, é fundamental a gente entender os argumentos que ele estava enfrentando. Vamos explorar 4 razões bem lógicas pelas quais alguém poderia concluir que a alma precisa ser feita de matéria. A gente vai analisar esses argumentos um por um. Eles olham para o problema de ângulos diferentes, seja pelo potencial de mudança da alma, pelas suas propriedades, pela sua origem como algo criado e, finalmente, pela sua natureza finita, limitada. O primeiro argumento é bem direto. A gente observa que a alma tem potencial, certo? Alguém pode aprender, pode passar da ignorância para o conhecimento, e na filosofia de Aristóteles, a fonte de todo o potencial é a matéria-prima. A lógica é simples. Se a alma tem potencial, então ela deve ter matéria na sua composição. Faz sentido, né? O segundo argumento é bem parecido. Ele diz que a alma age como um sujeito que sustenta qualidades, como conhecimento ou virtude, e ela também muda quando alguém aprende ou melhora. Ser um sujeito que sustenta qualidades e que muda, isso é a definição do que a matéria faz. Conclusão: a alma deve ter matéria. O terceiro argumento muda o foco para a causalidade. A alma não existe por si só. Ela é criada, ela tem uma causa. E segundo o pensamento aristotélico, coisas que são puras, que não têm matéria, não têm uma causa externa que as cria dessa forma. Como a alma tem uma causa, ela deve, portanto, ser composta de matéria. E por fim, o quarto argumento foca na finitude. Pensa bem, algo que é só forma, sem matéria para limitar, seria puro, perfeito, infinito. Só Deus se encaixa nessa descrição. Como a alma humana é claramente finita e limitada, ela precisa de um princípio que a limite. E esse princípio, tradicionalmente, é a matéria. Ok, agora que a gente viu os 4 argumentos para uma alma material, vamos para a resposta de Tomás de Aquino. E aqui ele faz uma jogada de mestre. Ele muda completamente o foco do debate. Em vez de falar de mudança ou finitude, ele nos convida a olhar para a própria natureza do nosso conhecimento. Essa citação, ela é o coração de toda a refutação de Aquino. Ele está dizendo que a capacidade única da nossa alma, do nosso intelecto, de conhecer a natureza absoluta das coisas, a essência delas, é a prova de que ela não pode ser material. Para a gente entender o ponto dele, vamos comparar. Os nossos sentidos, que funcionam através do corpo, percebem coisas individuais. Nossos olhos veem esta pedra específica com esta cor, esta textura. Mas o intelecto faz algo totalmente diferente. Ele entende o conceito universal de pedra, a pedreidade, digamos assim, que se aplica a todas as pedras que existem. E aí vem o pulo do gato. Na filosofia tomista, a matéria é o que torna uma coisa individual e particular. É o que faz esta pedra ser diferente daquela outra. Se o nosso intelecto fosse material, ele só conseguiria conhecer coisas individuais, mas ele conhece o universal. A conclusão, então, é inevitável. A alma intelectiva não pode ser composta de matéria. Com esse argumento principal do Aquino na mesa, vamos voltar àqueles 4 argumentos iniciais e ver como a filosofia dele desmonta cada um deles. Agora começa o confronto. Respondendo à primeira objeção, sobre o potencial, Aquino faz uma distinção crucial. Ele diz: sim, a alma tem potencial, mas não é o mesmo tipo de potencial da matéria.
A matéria tem o potencial de receber formas individuais. Já o intelecto tem o potencial de receber formas universais. São dois tipos de potência completamente diferentes. E quanto à segunda objeção, sobre a mudança, a mesma lógica se aplica. A mudança que acontece quando alguém aprende não é uma alteração física, é uma atualização do potencial intelectual, não do potencial material. É uma mudança de uma ordem completamente diferente. Para a terceira objeção, a da causa, Aquino diz que a regra foi mal aplicada. A ideia de Aristóteles de que toda a criação precisa de matéria para ser moldada vale para coisas físicas, como uma estátua. Mas a alma não é um objeto físico, ela é uma forma subsistente, ou seja, uma forma que existe por si só. A criação dela é diferente, não precisa de matéria antes. Isso nos leva à objeção final, a mais sutil, a da finitude. Se a alma não é ilimitada pela matéria, o que a impede de ser infinita como Deus? Aquino concorda que a alma é finita, mas ele propõe uma fonte completamente diferente para essa limitação e com isso ele prepara o terreno para a grande revelação do argumento. E agora a gente chega ao clímax do argumento. Se a alma não é um composto de matéria e forma, então do que ela é feita? Tomás de Aquino apresenta aqui uma resposta genial, um modelo totalmente novo para a gente entender a nossa existência. Olha só essa distinção. Objetos físicos são um composto de matéria e forma, a argila e a ideia da estátua. Mas a alma, segundo Aquino, é um composto diferente. Ela é composta pela sua essência, o que ela é, seu projeto, e o seu ser, o simples fato de que ela existe. A existência não é algo que a alma tem por si mesma, mas algo que ela recebe, que ela participa. E isso finalmente responde à questão da finitude. O que limita a alma não é a matéria. O que a limita é o fato de que a sua existência é, digamos, emprestada. Ela participa do ser. Apenas Deus é o próprio ser, a própria existência. A alma, por outro lado, tem existência, e é essa diferença que a torna finita. Então, o que a gente leva disso tudo? Esse argumento super abstrato nos traz de volta para uma questão muito pessoal, sobre a natureza da nossa própria consciência, da nossa individualidade. E aqui fica uma reflexão final. Aquino argumenta que a matéria é o que individualiza as coisas. Mas se a alma humana não tem matéria, então o que exatamente faz com que a experiência de uma pessoa seja única, seja dela e de mais ninguém? É uma pergunta que nos deixa pensando sobre a verdadeira fonte da nossa identidade.